temos hoje o texto do Evangelho para o terceiro domingo após Pentecostes, o texto do Evangelho conforme Marcos, capítulo 3, versículos 20 até 35. É um texto que relata um episódio no ministério de Jesus, acontecendo logo depois dele ter nomeado seus 12 apóstolos. Dentre o grupo de seguidores dele, ele escolhe 12, que são aqui então listados nesse texto, e imediatamente então, no versículo 20, começa uma nova cena. Kai erchetai eis oikon kai sinerchetai palin hochlos, hosteme dinastai autus mede arton fagen. E vem para casa. Aqui não diz quem, mas naturalmente que, pelo contexto, Jesus então vai para a sua casa e se reúne, sinerchetai, reúne-se novamente a multidão. Onde Jesus andava, sempre muita gente o seguia. É importante lembrar que o seguir Jesus no Evangelho não significa necessariamente ser um discípulo dele, mas muita gente o seguia algumas vezes até por curiosidade, para ver os seus atos. Aqui então a multidão se reúne novamente, e aí o texto diz, de modo que hoste, de modo não poderem eles, que nós temos uma forma muito interessante, dinastai, é uma forma do infinitivo do verbo dinamai, e o infinitivo no grego ele normalmente exige que o sujeito esteja no caso acusativo. Logo depois de dinastai temos então o pronome pessoal autus, está no acusativo, então, de modo não poderem eles nem pão comer. Ou seja, não conseguiam nem se alimentar, porque aquelas multidões por onde Jesus andava o acompanhavam. Aqui não é dito quem é o autus, quem são eles, se é apenas uma referência a Jesus e os discípulos, ou até mesmo a própria multidão, que, extasiada com os ensinos de Jesus, o seguia. Isso nós vemos que acontece numa das situações em que Jesus multiplica pães e peixes, porque a multidão o segue e acaba chegando o final da tarde e não tendo onde comprar comida. Aqui também, então, Jesus é seguido sempre por uma multidão e eles não têm tempo nem de parar, por assim dizer. Versículo 21, kai accusantes hoi parautu excelton kratesai auton. E ouvindo os parautu, literalmente é os junto a ele. É uma forma que o grego tem para dizer os parentes, pessoas próximas dele. Nós veremos mais ao final do texto que serão mencionados a mãe e irmãos de Jesus. Aqui não está totalmente claro se é apenas a estes que a expressão se refere ou a outros parentes. Mas, em todo caso, pessoas ligadas a Jesus, familiarmente, vieram, ex-elton. E aí nós temos um infinitivo de finalidade, kratesai. Infinitivo, muitas vezes, no Novo Testamento é usado no sentido de expressar o objetivo de algo, a finalidade de algo. Então, ouvindo isso, os parentes de Jesus vieram para o pegar. Kratel pode significar até prender, né? Pode retê-lo. O texto termina dizendo, versículo 21, elegon gar hoti exeste. Pois eles diziam, e aqui nós temos a conjunção hoti, que pode ser simplesmente a introdução de um discurso direto, por isso podemos até traduzir por 2 pontos, por isso diziam ex este. Ex este é uma forma do auristo do verbo ex istemi, que significa estar fora de si. E ele, usado no sentido intransitivo desse verbo, quer dizer alguém que perdeu a razão, não é? Então, nesse sentido, os parentes de Jesus aqui disseram entre eles, vamos lá pegá-lo, vamos tirá-lo de lá do meio dessa multidão toda, porque ele está fora de si. Ou seja, os parentes de Jesus não criam nele como Messias. Isso é um ponto importante para aquilo que virá logo mais. Versículo 22, kai hoi gramateis, hoi apó Hierusolimon catabantes, elegon. E os escribas, os de Jerusalém, descendo. É uma linguagem corrente falar que quem sai de Jerusalém está descendo. Então, os escribas de Jerusalém, que vieram de Jerusalém, elegon, diziam, e novamente temos a conjunção hoti, 2 pontos,
Beelzebul é rei. Ele tem Beelzebu. Beelzebu é um termo que é bastante discutido a sua origem. Uma das explicações dadas é que a origem está ligada a Baal, que na língua da época significa senhor de algo, e aí então a outra parte do vocábulo é bastante discutido. Alguns procuram explicar como sendo o senhor das moscas. Alguém até mesmo chegou a dizer o senhor do esterco. Mas em todo caso, na literatura da época do Novo Testamento, esse termo Beelzebu, ele em alguns momentos foi aplicado por exemplo, ao Senhor dos Espíritos, mas num sentido negativo, ou seja, dos espíritos maus. Em outras palavras, um termo que poderia ser entendido como um sinônimo de Satanás ou do diabo. Então, eles estão dizendo, ele tem Beelzebu. Kai hoti ento archonti ton daimonion ekbalei ta daimonia. E, diziam também, ento archonte, no principal dos demônios, ele expele os demônios. Ekbalei ta daimonia. Aqui chama a atenção para a preposição que é usada ento archonte, literalmente no principal, no governante dos demônios. E esse en, algumas vezes, é tomado como instrumental, no sentido de dizer, pelo espírito dos demônios, pelo principal dos demônios, ele expele os demônios. No entanto, uma outra maneira de ver esse en é o de se referindo à esfera de algo, ou seja, à área de domínio de algo. Nós vemos uma expressão similar usada pelo apóstolo Paulo, bastante usada por ele, quando ele fala do en Christo, em Cristo. Estar em Cristo é estar sob o domínio de Cristo, estar no âmbito de Cristo, estar na esfera que pertence a Cristo. Então, nesse sentido, aquilo que é dito pelos escribas aqui poderia ser entendido dessa maneira, referindo-se a Jesus. Ele tem Beelzebu e ele está expelindo os demônios no âmbito do principal dos demônios, ou seja, ele próprio está dentro desse lugar em que os demônios dominam. Interessante que, dentro da literatura judaica da época, em alguns momentos se interpretou que Beelzebu poderia ser um senhor dos espíritos. Pois bem, este Jesus que aqui está é aquele que no seu batismo recebeu o Espírito. E, inclusive, Marcos, quando relata o batismo de Jesus, ele utiliza uma preposição muito própria dele neste evento, em que ele diz que o Espírito vem eis Iesun, literalmente para dentro de Jesus. Jesus agora segue após o seu batismo e o seu ministério, que ali inicia oficialmente, é um ministério no Espírito, ou seja, Jesus está atuando no âmbito do Espírito, na esfera do Espírito Santo. O que os escribas estão dizendo ele está atuando na esfera do principal dos demônios, na esfera de Beelzebu. Essa é a questão colocada, e daí nós entendemos como o parecer dos escribas vai completamente de encontro àquilo que o Evangelho está anunciando a respeito da natureza de Jesus, de quem ele é e de que tipo de ministério ele está realizando, ou seja, o ministério pelo e no Espírito Santo. Versículo 23. Kai proskalesamenos autus en parabolais elegen autois. E, chamando-os, ou falando-lhes em parábolas, ele dizia. Então, Jesus os convoca, esses escribas, e diz, eu quero lhes dizer alguma coisa. Falando em parábolas, aqui nós podemos entender parábolas não no sentido explícito de uma parábola, uma história completa, mas de uma linguagem metafórica, ou seja, uma linguagem simbólica. E Jesus, de fato, vai usar alguns exemplos agora para mostrar para eles como ele não está atuando no poder do principal dos demônios. E aí, então, ele começa dizendo, Pos dinatai Satanás Satanan ekbalen. Como pode Satanás expulsar Satanás?
Essa é a pergunta. E aqui ele vem agora com o argumento, versículo 24. Kai, ean basileia efeoten meriste, u dinatai statenai, he basileia ekene. E se um reino se dividir, meriste, se dividir, meritzo é quebrar, é rachar, é dividir. Se um reino dividir-se contra si mesmo, não pode, udinatai, statenai. Aqui nós temos uma forma do infinitivo auristo do verbo histemi, que significa ficar de pé, ser estabelecido, estar firme. Então, nesse sentido, ele não pode ficar de pé, não pode ser estabelecido, não pode ficar firme este ou aquele reino. Um reino dividido contra si próprio não fica de pé. Esse é o ponto de Jesus. Um segundo exemplo agora no versículo 25. Kai ean oikia efheoten meriste, udinesetai heoikia aekene statenai. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, não poderá, aqui nós temos o verbo dinamai novamente, mas aqui agora nós temos no futuro do indicativo, não poderá aquela casa ficar de pé, não poderá aquela casa permanecer, poderíamos dizer assim. E aqui Jesus faz então a aplicação a partir desses dois exemplos. Versículo 26. Kai ei ho satanás aneste efheoton, kai emeriste, udinatais tenai ala telos errei. E se Satanás levantar-se contra si próprio e dividir, for dividido, não pode ficar de pé, mas tem fim, telos errei. Ou seja, assim como um reino dividido contra si próprio, uma casa que estiver dividida internamente, não vai permanecer, não será saudável, não vai persistir, Jesus diz assim também o diabo. Se ele estiver aqui atacando a ele próprio, então ele não fica de pé. Ou seja, em outras palavras, Jesus diz, o que vocês estão dizendo não faz o menor sentido. Continuando, versículo 27, Alhu dinatai udeis, eisten oikian tu ishiru, eiselton taeskewe autu diarpasai. Chama atenção aqui para essa conjunção com a qual Jesus inicia o versículo 27, Alá. Aqui nós temos a elisão do alfa, porque a palavra seguinte inicia por uma vogal. Alá é a forma mais contundente de um adversativo na língua grega. Então nós poderíamos dizer, Jesus não apenas está dizendo um mas, no entanto ele está colocando a coisa da seguinte maneira. Eu dei alguns exemplos para vocês, ele diz, de que não dá para um reino, uma casa, atacar a si própria, ficar dividida e persistir. Também é a mesma coisa Satanás. Mas agora eu vou dizer uma outra coisa para vocês, que é bem ao contrário disso. Vocês têm que olhar um outro lado dessa história que vocês não estão entendendo. Por isso, Alá. Mas, muito pelo contrário, então, não pode alguém para a casa do forte, tu ishiru, aqui subentende-se da pessoa forte, de um homem forte, não pode alguém ir para a casa de um forte entrando, roubar, tomar, diarpasai. Temos aí um infinitivo auristo, diarpatso, que significa saquear alguma coisa. Então ele não pode saquear da casa desse forte e tomar os seus bens. Continuando, ean me protonton ischiron desse, a não ser que primeiro ele prenda o forte. Desse é uma forma do auristo subjuntivo do verbo deo, prender, amarrar. Interessante, esse é o mesmo verbo utilizado lá no livro do Apocalipse, no capítulo 20, quando é dito que o diabo, a serpente, o dragão, é amarrado com uma grande corrente, e aí ele tem limitado a sua atuação. Naturalmente que aqui, quando Jesus fala do forte, dado o contexto, ele está falando de Satanás. E então, ele diz aqui, não pode então alguém entrar na casa de alguém forte, de um valente, de um poderoso, e tomar os seus bens, a não ser que primeiro o amarre, ou seja, o prenda.
elimine o seu poder de reação. Kai tote tenoikia nautu dierpase. E então ele saqueará a sua casa. Voltando aqui um pouquinho, então, os escribas estavam acusando de Jesus de ele estar atuando pelo poder do diabo. E Jesus vai dizer, olha, muito pelo contrário, a coisa é bem diferente. Na verdade, eu estou invadindo o território do diabo. Por exemplo, quando Jesus livrava um endemoniado, expelia um demônio, e é a isso que eles estão se referindo, ele estava invadindo algo que o diabo tinha tomado, poder, sem ter direito disso. Então Jesus invade esse domínio que o diabo deu a si próprio e o prende, ou seja, elimina esse seu poder e saqueia Satanás. Em outras palavras, uma maneira interessante, curiosa, diferente de dizer liberta aquela pessoa que estava escravizada por Satanás. O ponto que Jesus quer deixar claro aqui, e aí a importância desse adversativo forte no início do versículo 27, é justamente que a ação dele é uma ação contrária a Satanás. Ele está atuando contra o diabo. Ele está com o seu ministério, com a sua obra messiânica, ele está retirando o poder de Satanás. João, mais tarde, vai dizer na epístola dele que a obra de Jesus foi exatamente essa, de destruir a obra do diabo. Então, bem ao contrário do que está sendo dito aí pelos líderes judeus, escribas, Jesus não está atuando no âmbito de Beelzebu, mas ele está invadindo o terreno de Satanás e libertando pessoas do domínio de Satanás. Versículo 28, Amen lego himin hotipanta afetesetai tois huiois ton anthropon, ta hamartemata kai blasfemiai hosa ean blasfemesusin. Uma palavra muito forte que Jesus diz aqui. Amen lego himin. Essa é a primeira vez que Jesus usa essa expressão, muito comum em João, amen, amen lego himin, mas aqui em Marcos é a primeira vez que ele diz, em verdade eu vos digo, uma forma muito categórica, muito contundente de afirmar algo. E o que ele vai afirmar? Tudo será perdoado, afetesetai. Aqui uma forma do futuro do verbo afieme, perdoar, deixar. Tudo será perdoado aos filhos dos homens, ou seja, às pessoas. Os pecados, amartemata, e as blasfêmias. Hosa ean blasfemesusin, tanto quanto porventura blasfemarem. É interessante essa afirmação de Jesus aqui, e alguns intérpretes têm chamado a atenção para nós olharmos para o contexto. O contexto sempre é tão importante para ler qualquer texto bíblico. Olharmos o contexto para perguntar de que Jesus está falando aqui. Algum exegeta sugere que, nesse caso, Jesus pode estar fazendo uma referência indireta àquilo que acontece no início do texto que nós lemos hoje, quando parentes de Jesus não entendiam o que estava acontecendo com ele. Nós sabemos pelo relato dos evangelhos que Maria, a mãe de Jesus, e irmãos de Jesus futuramente se tornaram seguidores de Jesus, se tornaram discípulos de Jesus, creram nele como Messias. Até então eles ainda acharam que ele estava fora de si. Então, Jesus está dizendo, olha, tudo vai ser perdoado aos filhos dos homens, todos os pecados e todas as blasfêmias que blasfemarem. Ora, blasfêmia naquele contexto significa um falar mal de, e especialmente uma blasfêmia se refere no contexto bíblico a falar mal de Deus, ou falar mal de Jesus. Versículo 29, Hosdean blasfemese eis top pneuma hagion, uk echei afesin eis ton aiona. Mas o que porventura blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão eis ton aiona. Literalmente é para a era, para sempre. Não tem perdão de maneira nenhuma. Al enochos estin aioniu hamartematos. Mas ele é culpado, enochos, ou réu, culpado ou réu, de
um pecado eterno. Pecado eterno. E o texto então conclui com uma observação do evangelista, no versículo 30, Hoti elegon, pois diziam, porque eles estavam dizendo, pneuma akatarton eche. Ele tem um espírito impuro. É um texto bastante forte, um texto que algumas vezes tem levantado dúvidas, perguntas das pessoas, né? O pecado contra o Espírito Santo, e sobre isso nós temos que falar ainda um pouquinho mais adiante. Mas antes disso, vamos concluir a leitura do texto até o final dessa perícope, até o final do versículo 35. Versículo 31. Kai erchetai remeter autu, kai hoia delfoi autu, kai exo estecontes apestelan pros auton, caluntes auton. E vem a mãe dele e os irmãos dele, e lá fora, parados, enviaram para ele, aqui não é dito quem eles enviaram, obviamente enviaram alguém para ele, chamando-o. Novamente vem aqui os parentes de Jesus, nesse caso descritos como a mãe e os irmãos de Jesus que estão parados lá fora da casa. Jesus está cercado por um grande grupo de pessoas e eles enviam alguém lá para dentro e pedem que ele venha lá para fora. 32, kaekateto periauton ochlos, e estava sentado em volta dele uma multidão. Kailego sinauto, e dizem para ele, idu remeter su kai hoi adelfoi su, aí temos entre colchete ainda, kai hai adelfai su, eis a tua mãe e os teus irmãos, e aí um texto que possivelmente não faz parte do texto original, e as suas irmãs, exo zetusin se, eis a tua mãe, teus irmãos, lá fora te procuram. No contexto em que Jesus vivia, família é coisa muito importante. E para o próprio Jesus, a família dele é importante. Nós vemos na cena final lá da crucificação que Jesus tem uma palavra muito especial para dizer para sua mãe e para o seu discípulo João para que ele cuide da mãe de Jesus. E de maneira nenhuma Jesus desprezou aqueles que eram os seus parentes de sangue neste mundo. No entanto, ele vai dizer algo aqui que naquele contexto é surpreendente e de uma certa maneira poderia até ser considerado como ofensivo. 33. Kai apocriteis autois legei, e replicando-lhes diz, tis estin remeter mu kai hoia delfoi mu. Quem é minha mãe, meus irmãos? Quem são? E ele próprio vai responder. Versículo 34, Kai periblepsamenos, e olhando em volta, aqui nós temos um particípio auristo do periblepo, olhando em volta, tus periauton kiklo katemenos, os que estavam em volta dele sentados, diz, legei, ide remeter mu kai hoi adelfoi mu, eis a minha mãe e os meus irmãos. Ou seja, aqueles que estão em volta de Jesus, aqueles que estão ouvindo no seu ensino, na sua proclamação, ele diz, eis aí minha mãe e meus irmãos. Em outras palavras, aí está a minha família. Versículo 35, Rosgaran poiese totelematuteu, hutos adelfos mu kai readelfé kai meter estin. Pois, o que porventura fizer a vontade de Deus, este é meu irmão e irmã e mãe. Assim termina o texto. Para quem for pregar sobre esse texto no terceiro domingo após Pentecostes, há mais de uma opção. Naturalmente que se pode escolher uma das partes do texto, ou do versículo 20 até o 30, aquela controvérsia que houve com os escribas, ou quem sabe versículos 31 e 35, pegando também a primeira parte do versículo 20 e 21, em que se focaliza a família de Jesus e ele faz esse contraste entre a sua família terrena e aqueles que estão com ele. Talvez o pregador irá optar por uma dessas duas leituras, ou uma dessas duas partes da leitura do Evangelho do dia. No entanto, eu penso que é possível trabalharmos no sermão sobre o texto como um todo, dando atenção naturalmente a cada um deles, mas há algo em comum
dentro dessas duas situações que são relatadas, ou três, se nós quisermos isolar aquela do início, em que os parentes de Jesus consideram que ele está fora de si. O primeiro texto, naturalmente, a primeira parte do texto chama muita atenção pelo assim chamado pecado contra o Espírito Santo. E o que é esse pecado? O que significa isso? Quem pecou contra o Espírito Santo? Essa é uma pergunta que pastores muitas vezes ouvem de pessoas que tomam contato com um texto como esse, ou os paralelos em Mateus e Lucas, e talvez alguns até angustiados se perguntem, será que eu já pequei contra o Espírito Santo? O que é esse pecado que Jesus diz não tem perdão, porque a pessoa se torna um réu culpado do pecado eterno? E aqui eu chamo a atenção para um sermão de Agostinho, na ocasião pregando sobre Mateus 12, que é o texto paralelo deste que nós temos diante de nós hoje em Marcos. E Agostinho chega ao ponto de dizer que essa é uma das questões mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais importantes de toda a Bíblia. E, para Agostinho, ao ler esse texto, ele chega à seguinte conclusão, que este pecado contra o Espírito Santo nada mais é do que a dureza perseverante de um coração impenitente. Ou seja, uma recusa até o final da vida de deixar o Espírito Santo operar a fé. E essa explicação de Agostinho, ela faz muito sentido, porque afinal de contas podemos olhar o seguinte: Jesus diz aqui que todo pecado, toda blasfêmia será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Num primeiro momento à primeira vista parece que um pecado dirigido contra a pessoa do Espírito Santo é um pecado maior, de um outro grau, do que um pecado, por exemplo, dirigido contra Jesus. Aliás, o texto de Mateus, inclusive, amplia isso, em que Jesus diz até o pecado contra o Filho do Homem, se alguém blasfemar contra o Filho do Homem, contra ele próprio, Jesus, então, é perdoado, mas não o pecado contra o Espírito Santo. Mas, novamente, temos que ler isso aqui dentro do seu contexto. Jesus é aquele que faz o seu ministério no Espírito. Poderíamos dizer assim, onde está o Espírito Santo, conforme o Evangelho de Marcos? Bem, o Espírito Santo está com Jesus. Jesus cura, ele prega, ele ensina, ele expele demônios no poder do Espírito Santo. O texto de Mateus, paralelo a esse aqui, inclusive, Jesus vai argumentar dessa maneira, que ele está expelindo demônios pelo poder do Espírito Santo. E isso é uma prova de que o reino de Deus está ali. Ou seja, quando se fala contra o Espírito Santo, neste texto, não se está falando contra a pessoa do Espírito Santo, como se isso fosse algo mais importante do que falar contra a pessoa de Jesus ou do Pai, por exemplo. Mas, dentro desse contexto, blasfemar contra o Espírito Santo era ir na linha daquilo que os escribas estavam sugerindo, de que Jesus e o ministério de Jesus e a pessoa de Jesus não está ligada ao Espírito no qual ele foi batizado, mas ao demônio. Em outras palavras, o ataque que é feito aqui, em última análise, é contra o próprio Jesus. E aí nós temos que conectar com isso a situação inicial, em que é dito lá que os familiares de Jesus vêm até ele e querem tomá-lo, querem levá-lo embora, porque eles achavam que ele estava fora de si, porque ele não tinha nem tempo para comer, nem tempo para descansar, de tanta gente que vinha até ele. E também podemos olhar lá ao final, quando a mãe e os irmãos de Jesus vêm até ele e querem também que ele saia do meio daquela multidão. E então Jesus vai dizer, a minha família está aqui na minha volta. Aliás, a mãe e os irmãos de Jesus, como disse antes, virão a fazer parte também dessa família ampliada mais adiante. A família que está em volta dele é a família da fé, é a família que crê nele. Pois bem, o pecado contra o Espírito Santo, nesse sentido, não é nenhum outro senão a rejeição daquela que é a obra do Espírito Santo, que é levar pessoas a crerem em Jesus como Messias, como Salvador. Esta incredulidade, este resistir até o fim
a obra do Espírito Santo pelo não crer, este é o pecado que não tem perdão. Mas eu gostaria ainda de chamar a atenção, finalmente, para um outro aspecto que me parece que é relevante. Nós muitas vezes fixamos de tal maneira a atenção no versículo 29, que é dito que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, mas ele é um réu, ele é culpado de um pecado eterno, o que é muito grave, ou seja, é deixar de crer em Cristo, é resistir para sempre contra a obra do Espírito Santo. Mas a gente nem sempre dá a devida atenção para o versículo 28. O versículo 28, Jesus diz: tudo será perdoado aos filhos dos homens. Os pecados, as blasfêmias, tudo que eles fizerem. Em outras palavras, em Jesus há uma mensagem de um perdão abundante. Tudo será perdoado. Essa palavra a gente deveria acentuar um pouco mais no versículo 28. Tudo será perdoado, inclusive o pecado da família dele, que o rejeitou, que o considerou louco, que queria tirá-lo do meio daquela multidão, que achou que aquilo não era bom para ele, que ele estava fora de si. Pois bem, mesmo esse pecado, diz Jesus, será perdoado. O que não é perdoado é a incredulidade, é não crer nele. Todo pecado será perdoado. Temos aqui uma grande afirmação evangélica do amor, da misericórdia, da paciência de Deus em Cristo, que perdoa pecados abundantemente. Só há uma forma de não ter o perdão dos pecados: é o não crer em Jesus. Por isso, a grande obra do Espírito Santo é levar pessoas a crer em Jesus, por meio da própria palavra de Jesus. Assim, aquela multidão que estava em volta dele é sua família, porque, como ele mesmo diz, é todo aquele que faz a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é exatamente isso, é estar com Jesus, é crer nele, é ter nele o Salvador que perdoa todo o pecado.